Fala, moçada, começando mais um Esporte Guará aqui pela sua TV Guará, canal 23. Hoje tudo sobre o esporte local e já estou aqui com meu parceiro Dejaí Ferreira. Boa tarde, Deja. Boa tarde, Fidelix. Boa tarde a todos. Fim de semana tá chegando, né? O homem que fez o gol que Pelé não fez na Vila Belmiro, quem rolou a bola foi o Paulo Baier. No Santos de Robinho, Diego e quem era o goleiro? Fábio Costa. Paulo Baier rolou e tu só... Eu tô velho, né, cara? Porque Robinho e Diego estão todos jogando aí e eu já... Tu que tá falando que tá velho, né? Fora aquele gato, meu parceiro já tá novinho. Não precisa me elogiar, minha namorada vai ficar com ciúme. Não, tô falando gato pra quem sabe. Ei, quem é raiz sabe o que é gato, né? E já rolou até uma CPI aqui sobre isso. Tu sabe, não desvirtua que eu não sou... Mas, enfim. Vamos começar o programa? Vamos! Hoje o programa está sensacional, teremos informações do Sampaio Corrêa. Sampaio que está nesse embate aí de sair da zona do rebaixamento, né? Mas vamos abrir o programa com um assunto sensacional que eu particularmente gosto muito. Primeiro, Liga une duas paixões e a gente até conversa nas redes sociais, no WhatsApp, sobre a NBA, falando das contratações. A NBB, sobre as contratações, quem foi, quem não foi. E essa é a primeira paixão. A segunda paixão é divisão de base. O nascedouro. De onde surge o talento. E hoje vamos aliar essas duas situações, esses dois assuntos, né? Basquete e divisão de base, com essa rapaziada, corta para aberta, essa rapaziada que está vindo aqui do Colégio Pão Açu, que foram campeões, o colégio foi campeão na categoria infanto de basquete e... com certeza jogou muito. Eu estou aqui ao lado do professor, um dos responsáveis por esse sucesso da escola no Gemes, né? O Gemes, na minha época, já era disputada. Na minha época era ali no antigo Costa Rodrigues, onde o pau quebrava entre Maristas, Liceu e Mengue, né? Tinha ali um caldeirão ali, o pau quebrava, era o Mengue, era o Liceu que tinha um belo time, e a Isiane também pelo Batista, que ela ganhou aquela bolsa, né? Aquela velha bolsa, e aí também tinha o Dom Bosco que dava a bolsa, mas o Gemes, desde aquele tempo, já era uma competição muito acirrada, e agora... acirrada e reveladora de grandes talentos, talentos, e agora cresceu. Por que cresceu? Porque virou não só na capital, não só em São Luís, como também para o interior. Imperatriz vem forte, a Sailândia vem forte. Eu tô aqui com o Cabreira, que é o professor que eu já conheço de longas datas, né? Muito conhecido no meio do esporte. Cabreira, é um prazer estar recebendo você aqui. Eu já queria saber a que você tributa, direciona esse sucesso do infanto do Pão Açu. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado aqui pelo espaço, né? Respondendo sua resposta, eu tributo assim, essa equipe ela foi montada desde infantil, 2014, né? Então eles estão comigo desde 2014, jogaram infantil e a gente teve a sorte também de continuar até chegar a essa categoria sub-17. No caso, Paulo Vinícius jogou um ano infantil e está no terceiro ano de infanto. O João Neto passou um ano fazendo um período de adaptação lá com 13 anos com a gente. Jogou infantil, sub-15 e jogou agora infanto também, sub-17. Eu acredito muito na continuidade do grupo, tá legal? E do trabalho que a gente realiza lá. Isso que deixou nossa equipe muito forte. Eu acredito muito no coletivo. Ou seja, teve alguns destaques durante o jogo, quem foi lá, quem assistiu, se destacou, mas o nosso coletivo é muito forte. Então isso fez com que a gente conquistasse esse título. O Dejaí, a gente observa na fala do professor Cabreira alguns princípios até do que a gente diz, entre aspas, profissionalismo do esporte, por exemplo, futebol. Ele citou a continuidade de um trabalho e nós temos aí, pelos times no mundo, que quem realmente deixa essa continuidade acontecer, tem êxito. E outra coisa que ele citou é trabalhar o garoto, inclusive subindo de categoria, né? Como foi o caso do João, né? João e Paulo. Que ele veio, parece que com 13 anos, com uma categoria de cima para pegar essa cancha. Então, o reflexo desse trabalho sério não poderia ser outro, o sucesso do Colégio Pão Açu. Sem dúvida nenhuma. E a gente até pergunta para o Paulo Vinícius, né?
você que já trabalha há tanto tempo com o professor Cabreira, é um professor que cobra muito e também, ao mesmo tempo, é aquele paizão que passa a mão na cabeça? Sim, ele cobra bastante nos treinamentos, arremesso, a parte tática, a parte técnica, principalmente o físico, e ajuda bastante, passa da mão na cabeça, sabendo como ter calma, como ajudar o time na hora certa. Bom, eu queria também falar com o João. João, você teve uma participação efetiva ainda com 13 anos e vem percebendo esse crescimento. Dentro do time, o que foi mais importante? Foi a parte técnica, a parte física, ou associar isso tudo ainda à questão de estudante, né? Vocês são estudantes, como é que você vê a principal importância para esse sucesso do time? Olha, eu acho que a associação disso tudo ajudou muito, os treinos, os estudos também, a pressão do treinador, mas também ali apoiando cada atleta que estava lá treinando e dando o seu melhor. Acho que isso foi um dos fatores mais importantes para a gente conquistar a vitória. Professor, eu percebo que o João, ele é alto, né? Ele tem quanto? Médio quanto, João? 1,85 mais ou menos. E estamos falando de infanto, né? Infanto. A altura hoje ainda é importante, né? Você ter uma base de 1,80, 1,79 para cima é importante, né, professor? Com certeza. A altura ajuda pra caramba nessa nossa modalidade, né? No basquetebol. É importante. Mas não te diria assim que é o ponto de desequilíbrio. Eu costumo dizer para eles assim, ele diz, o time é muito grande, sabe jogar? Se souber jogar, dificulta. Se não souber jogar, a gente vai se dar bem. Eu te diria mais ainda, a nossa equipe não é uma equipe grande, é uma equipe mediana. Por isso é que eu te digo, o coletivo da gente, a parte tática aliada à parte técnica, principalmente a parte defensiva, no caso que nós fizemos durante todo o campeonato, surpreendeu muito alguns adversários. O tipo de defesa que a gente adotou. E tem que ter uma transição rápida, né? Exatamente. Quando você tem um time baixo, você tendo uma transição rápida, você sempre vai levar vantagem sobre o adversário. É o que a gente combinava, o que nós combinávamos no treino. Vamos defender forte, vamos recuperar a bola e fazer cesta fácil. Cesta fácil, pra gente, é a bandeja. É aquele arremesso bem próximo da cesta. De segurança. Isso, sair numa situação de vantagem numérica, 2 contra 1, 3 contra 1, contra ninguém. Chutar, né? Exatamente. Aí a gente partia dessas etapas que a gente dizia. Defesa forte, recuperar a bola, transição, não deu, aí 5 contra 5. Essa que era a nossa... Como é que o senhor está vendo aí o basquete atual, né? Nós temos aí a volta de alguns ídolos do basquete, tem o Varejão, tem o menino, o que estava no Orioles, né? Leandrinho. O Leandrinho, essa rapaziada voltando, e o surgimento de outros. Como é que o senhor está vendo o atual momento do basquete nacional, fora, e principalmente com o surgimento de novos talentos? O basquete brasileiro, ele deu um salto bem grande com a vinda do Rubem Manhano, né, para trabalhar aqui com a seleção brasileira. Estava muito tempo fora da Olimpíada, foi para a Olimpíada, claro que o resultado não foi aquele que a gente gostaria que fosse, né? Eu não sei o que foi que aconteceu, não sei se foi algum problema interno, mas o basquete deu uma melhorada muito grande em relação a nível mundial, tá? Agora, com a vinda repatriamento desses outros jogadores, eu acredito que eles vão acrescentar bastante para essa nova geração que está surgindo. Você tem que ter uns espelhos bons para ver, tá? Isso reflete também aqui com eles, tá? Então, eu costumo dizer, NBA é gostoso, é aquele espetáculo todo, tá? Lembrar o James passando por cima de todo mundo, enterrando as bolas, é bacana. Mas a gente não tem um jogador com esse biotipo aqui. Sim, verdade. Tá? Com essas características. Então, vamos ver o europeu, vamos ver o italiano, vamos ver o campeonato espanhol. Que se aproxima. Isso, mais, que está mais na realidade da gente, tá? Então é isso que eu costumo passar para eles. Legal. E deixa aí, você observa também que aquele cara que roubou o seu coração, Lebrão, né? Lebrão. Que roubou o seu coração, que fica gritando nas vezes, roubou meu coração, não sei o quê. Uma espécie à parte. Só o Rômulo que fala isso. Só o Rômulo. É uma espécie à parte. E comparando até a altura do João com o do Curry, que ele deve ter 1,87 ou 8, não? Por aí, é por aí, né? Mais ou menos. Ou seja, é o que o senhor falou, não é muito grande, então a altura hoje realmente não é aquele ponto-chave do basquete. Né? Você pega, é um conjunto. Não, mas principalmente os armadores, né, Fidel? Sim. Os armadores geralmente são de baixa estatura.
Você pode pegar o brasileiro Marcelinho Huertas, o Kyrie Irving, que está no Celtics. Aí tu tem o Curry, né? E você tem o Isaiah Thomas, que é o mais baixo da liga e nem por isso deixa de ser um dos principais jogadores da liga. Sim. E, assim, quais são os ídolos de vocês no basquetebol brasileiro e também na NBA? Aquele jogador que você se inspira e fala, não, esse eu olho, admiro e quem sabe eu posso chegar pelo menos próximo dele. No Brasil, eu gosto bastante do Iago Matheus, que está surgindo agora, do Paulistano. E de veterano também gosto muito do Leandrinho. Já na NBA, eu gosto do Kawhi Leonard, que joga no Spurs, foi trocado pro Toronto. Por causa da defesa forte dele, intensa, e do ataque bem também ele é bom. E do Irving, que é da minha posição, e eu me espelho bastante nele. Ah, bacana. No Brasil, eu procuro me espelhar mais no Iago Matheus também, que está surgindo agora no Paulistano. Um jogador que vem se destacando muito em alguns campeonatos e camps lá nos Estados Unidos. Eu acompanho ele nas minhas redes sociais. E lá fora eu procuro acompanhar bastante o Kyrie Irving, que é um atleta que eu gosto bastante, e do Kawhi Leonard. É um atleta com uma boa defesa. Agora sim, eu vou fazer uma pergunta aqui e eu vou ficar meio preocupado. Por quê? Porque eu vou demonstrar minha idade. Vocês viram Oscar jogar? O Mão Santa jogar? Vocês tiveram a oportunidade de ver, seja em YouTube ou através de vídeos? Não, pessoalmente não, né? Algum jogo antigo que via YouTube, viram? Chegaram a ver? Eu vi ele no jogo das celebridades da NBA. Apenas, né? Você também não viu não, né, João? Eu já cheguei a olhar ele em algumas redes sociais assim, mas eu foco mesmo mais no YouTube, então já cheguei a ver alguns vídeos dele. Inclusive eu troco às vezes alguns vídeos com o meu treinador, ele me mostra às vezes alguns jogadores e algumas jogadas. E o Oscar sempre está incluso nessa situação, né? É importante, por que eu perguntei? Porque, professor, foi um cara que recusou a NBA, ir para a NBA, que tinha o treinamento como algo, um ritual religioso. Ele era o primeiro que chegava, o último que saía e arremessava. Até porque ele diz que a mão santa dele é só apelido. Na verdade, era muito treino. E o senhor acha que é isso também? A questão do tinha treino? Ajuda da esposa. A esposa que depois dos treinamentos, né? A família. Eu ia tocar nesse assunto. Como ele fala, mão treinada, né? Então, ele namorava com essa esposa dele. E ele treinava sozinho e ele disse que ficava desgastante. Ele arremessava a bola caía ali, ele ia pegar, ele convidou ela para ajudar. Ele arremessava e ela pegava as bolas, né? Então, isso foi muita repetição. Como o basquete é um jogo de hábitos, que a gente fala. E principalmente esse fundamento de arremesso. Como é uma parte mecânica, né? Mecânica, você tem que treinar bastante, tá? Tem que criar o hábito de arremessar. Tá bom? E isso proporcionou ele a esse apelido de Mão Santa. Com relação a não jogar na NBA, todo mundo questionava. Isso aí são umas histórias que eu já ouvi. Todo mundo questionava por que ele não ia para a NBA. Uns diziam que tecnicamente ele era inferior e ele foi fazer alguns testes lá. E foi convidado por algumas equipes. Fez jogos por essas equipes. Fez jogos, teve destaque e foi convidado a firmar um contrato, né? Aí ele não quis para continuar jogando na seleção brasileira, que tinha aquela regra de jogar como profissional, não poderia jogar na seleção brasileira. E ele disse que ele se sentiu muito satisfeito porque ele queria provar para ele mesmo que ele tinha condição de jogar num grande clube da NBA. Legal. Agora, para finalizar a entrevista, eu queria saber sobre a política interna da escola quanto ao esporte. Sabemos que nos Estados Unidos, é outra realidade, como o senhor falou, essa política ela é muito profissional. A escola traz algumas regras que são interessantes para os garotos. Eu queria saber como é que funciona a política do Pão Açu, essa escola que vem se destacando não só na parte de estudo e etc., mas agora também no esporte. Como é que fica aí essa política interna? Como é que vocês trabalham com alunos? Fez bem, a pergunta foi ótima. Até porque ia até passar batido isso aqui. Todos eles foram formados, basicamente, todos eles da equipe, basicamente foram formados dentro das escolinhas da escola. Tá? Então, isso é uma proposta da escola. Você formar o aluno-atleta dentro da escola. Não é porque você olha um menino, um aluno em outra escola, tecnicamente muito bom, vamos trazer e levar para bolsa, né? A escola, o Pão Açu não trabalha com esse tipo de sistema de bolsa.
de dar bolsa para aluno. É como se fosse Tá uma bom? contratação. Né? Exato, da bolsa integral para aluno ela não dá, tá? Então, eu fico muito satisfeito, inclusive numa das conversas que eu tive com a direção, que às vezes está lá pela quadra assistindo os treinos, é valorizar justamente essas escolinhas, valorizar os garotos que estão iniciando, tá? E valorizar esse trabalho de formação. Investir no produto que é seu, exatamente, né, no caso. tá? Isso fica muito bom dentro dos garotos, tá? Lá da escola. Quando vão assistir eles, que eu vi muita gente, muito menino de escolinha da escola lá assistindo aos jogos, pai de aluno, ex-aluno, pai de ex-aluno. Então foi muita gente que foi envolvida nesse último jogo da gente, que participou dessa E a escola conquista. oferece toda a estrutura necessária. Oferece sim. A gente tem a estrutura física boa, tem o material humano bom também para trabalhar, tá? Tem uns horários tudo definido, tá? Então é uma escola que dá a condição da gente fazer um trabalho. Agora, como eu falei para vocês, não é um trabalho de imediato, tá? É um trabalho de longo, tá? de médio a longo prazo. Perfeito. Bom, quero agradecer a presença dessa turma campeã, né? O time Infanto foi campeão do Gemes 2018 e realmente é muito bacana porque a gente percebe que existe aí um trabalho sólido, profissional da escola Upauã-Assum. Obrigado pela presença, valeu garotada, tamo junto, precisando, estamos à disposição. Tá bom, eu desde já agradeço o espaço aqui, tá bom? Muito obrigado. Valeu, vou de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.